Narrativa. O brunch de domingo no Riverside Terrace não foi ideia minha. Paige insistiu que a gente se encontrasse com as amigas mais próximas dela lá, disse que seria legal todo mundo se atualizar antes do caos do casamento começar de vez. O lugar tinha janelas do chão ao teto com vista para a água, toalhas de mesa brancas e aquele tipo de cardápio onde tudo custa o dobro do que deveria. Eu cheguei no horário. Paige já estava lá com 5 amigas dela, todas vestidas como se estivessem gravando um blog de lifestyle. As mimosas estavam rolando soltas, pratos de ovos Benedict e torrada de abacate cobriam a mesa. A conversa estava leve no começo. Locais de casamento, destinos de lua de mel, promoção recente de alguém, coisas normais. Eu estava na metade do meu café quando Paige pigarreou alto, daquele jeito que exige atenção. Todo mundo ficou quieto. Ela olhou direto para mim, depois para as amigas ao redor da mesa. A expressão dela não era triste nem conflituosa. Era quase teatral. Preciso dizer uma coisa, ela anunciou, a voz ecoando pela nossa parte do restaurante. Eu venho pensando nisso há um tempo e não posso mais fingir. Eu coloquei o café na mesa. Algumas mesas próximas olharam. Eu estou oficialmente cancelando o casamento. Ela fez uma pausa para efeito, garantindo que todos os olhares estivessem nela. Eu não te amo mais, as amigas dela suspiraram. 2 delas pareceram genuinamente chocadas. As outras 3 trocaram olhares rápidos que me disseram que elas já sabiam. Isso não era novidade para elas. Isso era uma encenação. O restaurante pareceu ficar mais silencioso de alguma forma. Eu conseguia ouvir talheres tilintando em mesas distantes, o murmúrio baixo de outras conversas continuando como se nada tivesse acontecido. Eu respirei fundo, olhei para ela, depois para o anel no dedo dela, aquele que eu tinha economizado 6 meses para comprar. Obrigado pela honestidade, eu disse calmamente. Isso a pegou desprevenida. Ela piscou 2 vezes, como se estivesse esperando mais. Lágrimas, talvez. Raiva. Súplicas. Alguma coisa dramática que combinasse com o anúncio dela. Eu me levantei devagar, estiquei o braço por cima da mesa e estendi a mão. Eu vou pegar o anel de volta. A boca dela se abriu um pouco. Ela olhou para as amigas. Uma delas, a loira de óculos de sol de grife, deu um aceno encorajador como se tudo estivesse saindo conforme o plano. Paige tirou o anel e deixou cair na minha palma. $3 devolvidos na frente de uma plateia. Eu guardei no bolso sem olhar de novo. Bom, eu disse, alto o suficiente para a mesa ouvir. Já que a gente tá fazendo anúncios, acho bom todo mundo saber que eu vou fazer uma festa do Auditor Bullet no lugar. 2 das amigas dela deram risadinhas nervosas. Paige forçou um sorriso. Fazendo de conta que isso era tudo amigável e maduro. Aí eu acrescentei a parte que estava segurando. Ah, e Paige, já que seus pais pagaram esse brunch e bancaram metade dos depósitos do casamento, acho que é você que vai ter que explicar para eles por que tudo foi cancelado. As risadas pararam na hora. O rosto dela ficou pálido. A amiga de óculos de sol baixou o olhar pro prato. Outra de repente ficou super interessada no celular. Espero que... A voz de Paige perdeu o tom teatral. Você não pode simplesmente... Eu não vou fazer nada. Eu interrompi, mantendo o tom tranquilo. Você tomou sua decisão. Publicamente. Agora você assume. Também publicamente. Eu tirei 2 notas de 20 do bolso e coloquei na mesa. Isso cobre meu café e meus ovos. Ninguém falou nada enquanto eu saí. Sem tchau. Sem frases dramáticas de saída. Só uma saída calma de uma situação que poderia ter me destruído se eu tivesse deixado. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar no carro. Mensagem atrás de mensagem. Paige. As amigas dela. Até a prima dela que nem estava no brunch. Todos pedindo para eu esperar. Para voltar. Para conversar. Eu silenciei as notificações e fui para casa. O apartamento parecia mais silencioso que o normal. Eu fiz outra cafeteira, sentei na minha mesa e abri o notebook. Primeira coisa era cancelar o depósito do local. Estava no meu nome, meu cartão. Feito. Depois o fotógrafo. Também minha reserva. Cancelado. O buffet. O DJ. A empresa de aluguel de cadeiras e mesas. Todos meus contratos. Tudo cancelado em 1 hora. Meu celular não parava de vibrar. 12 chamadas perdidas de Paige. 6 da amiga dela Marion. 3 de números que eu não conhecia. Eu liguei para os meus pais. Oi, mãe. Filho, o que houve? Você tá com a voz estranha. O casamento acabou. Ela terminou no brunch na frente das amigas. Disse que não me ama. Silêncio do outro lado. Aí a voz do meu pai ao fundo. O que aconteceu? Minha mãe colocou no viva voz. Eu expliquei tudo, mantendo os fatos. O anúncio público. O anel. O comentário da festa. O lembrete sobre o dinheiro dos pais dela. Meu pai riu. Riu de verdade. Ótimo. Eu nunca confiei nela. Robert. Minha mãe repreendeu.
Mas ela estava segurando um sorriso. Ele tá certo, querido. A gente não queria falar nada enquanto vocês estavam juntos, mas sempre achamos que ela estava encenando. Como se ela quisesse mais o casamento do que o matrimônio. É, eu disse. Tô começando a ver isso. Conversamos mais uns 20 minutos. Eles perguntaram se eu estava bem. Se eu precisava de alguma coisa. Eu falei a verdade. Eu me sentia bem. Surpreendentemente bem. Talvez até aliviado. Depois que desligamos, olhei para o celular. 43 mensagens não lidas agora. Rolei por algumas. Paige. A gente precisa conversar. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Marion. Ela tá muito mal. Você pode pelo menos ouvir ela? Número desconhecido. Aqui é Francis, irmã da Paige. Me liga. Eu virei o celular de boca para baixo na mesa e abri uma nova aba no navegador. Pesquisar como conseguir o melhor preço por um anel de diamante. Melhor transformar esses 3.000 de volta em alguma coisa útil. A festa Dodge Bullet ia acontecer. Não era piada. Não era por rancor. Mas porque às vezes você precisa marcar um momento em que sua vida deu uma guinada para o melhor, mesmo sem você ter percebido. E esse com certeza era um desses momentos. Segunda de manhã, acordei com 17 mensagens novas. Ignorei todas. Me arrumei para o trabalho, tomei café da manhã e saí como se fosse um dia qualquer. Porque era um dia qualquer. A única diferença era que eu não estava mais noivo. No escritório, meu colega de trabalho Isaac percebeu que tinha alguma coisa diferente. Ou melhor, ele percebeu que tinha alguma coisa mais leve. Você parece mais leve, ele disse, encostado na minha baia. Aconteceu alguma coisa? O casamento foi cancelado. Eu falei, sem tirar os olhos da tela do computador. O quê? Quando? Ontem. Ela terminou no brunch. Disse que não me ama. Isaac ficou ali processando por um momento. E você tá aqui, no trabalho, no horário. Onde mais eu estaria? Ele riu, balançando a cabeça. Cara, a maioria dos caras ia dar atestado, ia se embebedar até cair ou ia ficar enchendo o celular dela de mensagem. Você tá aqui preenchendo planilha. Ela tomou a decisão dela. Eu tô tomando a minha. Isso pareceu satisfazer a curiosidade dele. Ele bateu no meu ombro e voltou para a mesa dele. A notícia se espalhou pelo escritório até a hora do almoço. Algumas pessoas deram pêsames. Eu agradeci e continuei trabalhando. Meu celular vibrou no intervalo. A mãe da Paige. Deixei cair na caixa postal, depois ouvi a mensagem. A gente precisa conversar sobre o que aconteceu ontem. Paige está muito chateada e confusa. Por favor, me liga pra gente resolver isso como adultos. A apaguei. 10 minutos depois, outra mensagem de voz. Dessa vez do pai da Paige. O tom era diferente. Mais cortante. Acabei de falar com o local do evento. Eles disseram que você cancelou. Preciso que você me ligue imediatamente. Temos contratos para discutir. Eu salvei essa. Lá pelas 3 da tarde, meu celular tocou com um número que eu realmente queria atender. Meu amigo Calvin, que eu conheço desde o ensino médio. Cara, acabei de saber. Marion mandou mensagem perguntando se eu podia falar com você. Que diabos aconteceu? Eu dei a versão curta. O brunch. O anúncio. O anel. Meu comentário sobre os pais dela. Calvin ficou quieto um segundo, depois explodiu em risada. Você falou isso? Na frente de todo mundo. Cada palavra. Isso foi frio. Adorei. E agora? Agora nada. Ela quis sair. Saiu. Eu vou fazer uma festa em 2 semanas. Você vem? Uma festa. A festa Dodge Bullet. Eu mencionei no brunch. Achei que devia cumprir. Mais risada do lado do Calvin. Com certeza. Eu levo o uísque bom. Isso vai ser lendário. Depois do trabalho, passei numa joalheria que eu tinha pesquisado online. Um cara mais velho, no ramo há 30 anos. Ele examinou o anel na luz, fez umas perguntas sobre onde eu comprei, depois fez uma oferta. $2,200. Não os 3.000 inteiros, mas perto o suficiente. Eu aceitei. Sair daquela loja pareceu fechar um capítulo. O anel sumiu. Transformado de volta em dinheiro que eu podia usar para alguma coisa que realmente valesse a pena. Talvez uma viagem. Talvez móveis novos. Talvez só paz de espírito. Quando cheguei em casa, finalmente olhei direito pro celular. 68 mensagens agora. A maioria da Paige. Algumas das amigas dela. Uma da irmã Francis que só dizia me liga. Sério. Abri as mensagens da Paige. Rolei por elas. Por favor, só fala comigo. Não era isso que eu queria. Você tá sendo incrivelmente imaturo. Meus pais estão furiosos.
Você tem ideia do que você fez? Tá bom. Me ignora. Mas a gente vai ter que conversar eventualmente. Eu bloqueei o número dela. Depois bloqueei o da Marion. E os 3 números desconhecidos que ficaram mandando mensagem o dia todo. Meu celular imediatamente ficou mais leve. Naquela noite, Calvin ligou de novo. Então, Marion acabou de tentar me convencer a falar com Paige. Ela disse que Paige tá arrasada e não queria que as coisas acontecessem assim. Como ela achava que ia acontecer? Eu perguntei. Sério? Marion deixou escapar uma coisa. Ela disse que Paige achava que você ia ficar chateado. Talvez até chorar. E que isso ia provar o quanto você se importava. Algum tipo de teste ou validação. Eu sentei no sofá, processando aquilo. Ela me humilhou em público para me testar. Parece que sim. Marion percebeu que falou demais e voltou atrás rápido. Mas essa é a vibe. Paige queria uma reação. Ela conseguiu uma. Só não há que ela esperava. Calvin concordou. Marion também mencionou uma coisa sobre um cara. Alguém que Paige conheceu há algumas semanas. Aparentemente ele é parte do motivo dela estar conflituosa. Pronto. A outra peça do quebra-cabeça. Então ela já tinha um substituto alinhado antes de terminar. Eu disse, clássico. E pelo que Marion falou, esse cara é supostamente um cara de finanças. Dirige um carro legal. Leva ela para lugares caros. Verdadeiro sedutor. Ótimo para eles. Você tá lidando muito bem com isso. Calvin observou. Porque eu desviei de uma bala. Se ela tivesse esperado até depois do casamento, isso seria divórcio. Advogados. Divisão de bens. Toda aquela bagunça. Em vez disso, ela me mostrou exatamente quem ela é antes de eu fazer um compromisso legal. Eu devia mandar um cartão de agradecimento para ela. Calvin riu de novo. Você é de outra raça, cara. A maioria das pessoas estaria desmoronando. Talvez. Mas desmoronar por causa de alguém que planejou sua humilhação parecia perda de energia. Depois de desligar com Calvin, abri o notebook e comecei a planejar a festa. Nada sofisticado. Só na minha casa. Comida boa. Bebida decente. E pessoas que realmente se importavam comigo. Sem teatro. Sem encenação. Só uma celebração honesta de uma péssima decisão evitada. Criei um grupo com meus amigos próximos. Mandei uma mensagem simples. Festa desviei de uma bala. Daqui a 2 semanas no sábado. Minha casa. 19 horas, tragam o que quiserem. Vamos comemorar bom senso. As respostas vieram rápido. Emojis de risada. Confirmações. Piadas sobre trazer equipamento de tiro ao alvo. Todo mundo topou. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci o código de área. Paz da Paige. Nós pagamos metade daquele casamento. Você vai ouvir do nosso advogado sobre quebra de contrato. Tirei print da mensagem, salvei numa pasta e respondi uma frase só. Eu não quebrei nada. Sua filha cancelou o casamento. Resolvam com ela. Depois bloqueei esse número também. O apartamento ficou quieto de novo. Em paz. Fiz o jantar. Assisti uma série que eu queria colocar em dia e fui dormir num horário decente. Sem ansiedade. Sem me questionar. Sem ficar pensando se eu tinha tomado a decisão errada. Só um corte limpo de alguém que achava que amor era produção de palco e que eu devia fazer o papel do coadjuvante coração partido. Nunca mais. 3 dias depois do brunch, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Contra meu bom senso, abri. Aqui é Hannah. A gente se encontrou no brunch. Preciso falar com você sobre o que aconteceu. Podemos tomar um café? Hannah. Eu lembrei dela. Foi a que pareceu genuinamente chocada quando Paige fez o anúncio. Uma das duas que não parecia saber do plano. Respondi. Por quê? Porque você merece saber a verdade. E porque eu me sinto mal por ter feito parte disso. A gente se encontrou num lugar no centro. Nada chique. Só um café local com café bom e distância suficiente de qualquer lugar onde Paige pudesse aparecer. Hannah já estava lá quando cheguei. Sentada num canto, parecendo desconfortável. Sentei na frente dela. Então, do que se trata? Ela não perdeu tempo. Paige planejou tudo. O brunch. O anúncio. Tudo. Ela vinha falando sobre isso no nosso grupo há quase 3 semanas. Tomei um gole do meu café. Continua. Hannah pegou o celular. Rolou alguma coisa. Depois virou para mim. Prints de um grupo de conversa. Li rápido. Paige. Acho que vou fazer isso no brunch. Limpo e público. Marion. Isso é tão corajoso. Tipo cena de filme. Outra amiga. Nora.
Ele vai ficar arrasado, mas é melhor ser honesta. Paige. Exatamente. E se ele realmente me ama? A reação dele vai mostrar. Devolvi o celular. Ela queria que eu desmoronasse. Sim. Hannah disse baixinho. Ela falou pra gente que precisava ver se você realmente se importava porque você tinha sido tão calmo e estável com tudo. Ela disse que parecia que você não era apaixonado o suficiente. Então ela decidiu me humilhar na frente das amigas para testar meus sentimentos. Hannah balançou a cabeça, parecendo infeliz. Fica pior. Tem esse cara, Owen. Ela conheceu ele num evento de networking no mês passado. Ele tem levado ela para lugares caros. Mandando flores. Todo o ritual. Muito intenso. Muito dramático. Tudo que você aparentemente não é, encostei na cadeira. Deixe eu adivinhar. Ela achou que eu ia implorar para ela ficar. Provar que eu era tão intenso quanto. E aí ela teria a validação que eu me importava. Algo assim. E se você não reagisse o suficiente, ela se sentiria justificada para ir pro Owen. Hannah balançou a cabeça. Eu falei para ela que era manipulador. Joyce também. Mas Marion e as outras ficavam incentivando, dizendo que era romântico e honesto. E agora? Agora tudo tá desmoronando, Hannah disse. Owen sumiu no dia depois do brunch. Aparentemente, ele queria a graça de ser o outro cara, não um relacionamento de verdade. Quando descobriu que ela realmente cancelou o casamento, parou de atender as ligas. Eu quase senti pena. Quase. E os pais dela? Furiosos. O pai dela ligou pra ela no domingo à noite depois que você cancelou tudo. Eles brigaram feio. Ele falou que se ela tomou essa decisão, ela é que vai devolver a metade que eles pagaram do casamento. Estamos falando de quase $15. $15. Batia com o que eu sabia que eles tinham colocado. Depósito do local. Entrada do buffet. Ajustes do vestido dela. Tudo somava. Ela não tem esse dinheiro, Hannah continuou. Ela vive de salário em salário, gastando tudo em roupa e brunch, mantendo as aparências. Agora ela tá em pânico porque Owen sumiu, você sumiu, e ela tem essa dívida enorme pros próprios pais. Terminei meu café. Por que você tá me contando isso? Porque é errado, Hannah disse com firmeza. Eu vi você lidar com aquele brunch com mais dignidade do que ela merecia. Você não gritou, não fez cena, só pegou o anel de volta e saiu. E eu fico pensando em como ela planejou te machucar só pra conseguir uma reação. Isso não é coisa de amiga. Isso não é coisa de gente decente. E agora? Agora eu tô fora desse grupo de amigas. Joyce sente o mesmo. A gente saiu. Marion e as outras que continuem com os joguinhos dramáticos delas, a gente não quer mais saber. Ela fez uma pausa. E eu queria que você soubesse a verdade. Porque você lidou com tudo certo. Quem errou foi ela, não você. Conversamos mais uns 20 minutos. Hannah me contou mais sobre a dinâmica do grupo. Como Marion sempre incentivou os piores impulsos da Paige. Como tudo tinha virado tóxico no último ano. Ela pediu desculpa por não ter falado antes. Eu agradeci pelo encontro. Falei que valorizava a honestidade. E nos despedimos. Dirigindo para casa, pensei em tudo que Hannah revelou. O planejamento. A manipulação. A expectativa de que eu ia performar como um personagem coração partido de algum drama romântico. O fato dela já ter alinhado Owen como plano B antes mesmo de terminar. Meu celular vibrou num semáforo. Mensagem da Frances, irmã da Paige. Eu sei que você bloqueou a Paige. Não te culpo. Mas ela tá pedindo se você topa conversar. Diz que cometeu um erro enorme. Respondi rápido. Ela tomou a decisão dela publicamente. Eu tô respeitando essa decisão. Acabou. Frances respondeu na hora. Justo. Pelo que vale, acho que você lidou melhor do que a maioria teria lidado. Boa sorte. Naquela noite, recebi uma ligação do local do evento. Queriam confirmar o cancelamento e falaram que os pais da Paige tinham ligado perguntando sobre reembolso do depósito. O depósito é não reembolsável, a mulher explicou. Tá no contrato. Mas como o cancelamento veio da noiva, não do noivo, a gente quis garantir que você soubesse que qualquer ação judicial não vai te envolver. Entendido. Obrigado por avisar. Outra ligação veio enquanto eu fazia o jantar. O fotógrafo. Oi, só queria confirmar. Seu cancelamento tá limpo aqui. Mas a família da noiva ligou perguntando se a gente ainda oraria a data para outro evento. Quis te dar um toque caso eles tentem reaproveitar alguma coisa. Agradeço. Não é mais minha preocupação, mas valeu. Tudo estava desmoronando do lado da Paige. O cara reserva sumiu. Os pais queriam o dinheiro de volta. As amigas estavam se dividindo. E eu só estava aqui, vivendo minha vida, planejando uma festa com gente que realmente importava. Abri o grupo da festa Dodge Bullet. Adicionei uma mensagem. A atualização. A festa vai rolar com certeza.
Cardápio vai ser hambúrguer e cerveja artesanal. Nada chique. Só boa companhia e bom senso. As respostas vieram rápido. Todo mundo animado. Alguns perguntaram se podiam trazer amigos. Falei que sim. Quanto mais melhor. Meu celular ficou quieto o resto da noite. Nenhum número bloqueado tentando passar. Sem drama. Sem manipulação. Só paz. E a certeza crescente de que sair daquele brunch foi a melhor decisão que eu tomei em anos. Paige queria uma reação. Ela conseguiu uma. Só não o colapso que ela tinha escrito no roteiro. Ela conseguiu um homem que sabe o próprio valor e se recusa a jogar joguinhos. E isso, pelo visto, era uma coisa que ela nunca tinha planejado. A semana antes da festa foi surpreendentemente tranquila. O trabalho me manteve ocupado. Fui na academia 3 vezes e coloquei o papo em dia com amigos que eu tinha deixado de lado no caos do planejamento do casamento. Descobri que eu tinha muito mais tempo livre quando não estava lidando com mapa de mesas e reuniões com fornecedores. Quinta tarde, Calvin ligou. Você não vai acreditar. Marion acabou de postar uma coisa nas redes sociais. Eu não sigo ela mais. Eu sei. Por isso tô te ligando. Ela postou um texto enorme sobre como as pessoas deviam apoiar as amigas em momentos difíceis e não abandonar quando elas cometem erros. Bem vago. Mas todo mundo sabe que é sobre Paige. Deixe eu adivinhar. Os comentários não estão indo pro lado dela. Não. Alguém perguntou o que aconteceu e Hannah respondeu com a história real. Disse que Paige planejou uma humilhação pública e agora tá chateada porque deu errado. Marion apagou o post inteiro 20 minutos depois. Eu não consegui evitar um sorriso. Hannah não tá brincando. Ela tem comentado em outros posts também. Nada maldoso. Só factual. Paige planejou. Você lidou com classe. Agora ela tá lidando com as consequências. As pessoas estão começando a entender o que realmente rolou. Sexta de manhã, recebi um e-mail de um endereço que eu não conhecia. O assunto dizia, por favor leia. Contra meu bom senso, abri. Era da Paige. Uma mensagem longa sobre como ela tinha cometido um erro terrível. Como as últimas 2 semanas tinham sido as piores da vida dela. Como ela estava confusa e influenciada por conselhos ruins. Ela disse que Owen foi um erro. O anúncio público foi um erro. Tudo foi um erro. Ela perguntou se a gente podia se encontrar em algum lugar neutro para conversar. Disse que entendia se eu estivesse com raiva, mas esperava que eu pelo menos ouvisse. Li 2 vezes, depois apaguei. 1 hora depois, meu celular tocou. Pai da Paige. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Sim, eu te devo um pedido de desculpas, ele disse sem rodeios. Falei com várias pessoas essa semana. Ouvi a história completa sobre o que aconteceu naquele brunch. Minha filha planejou aquela cena toda. E você lidou com mais maturidade do que eu te dei crédito. Tá, eu tô ligando porque queria que você soubesse que a gente não vai entrar com nenhuma ação judicial sobre os custos do casamento. Isso agora é entre nós e Paige. Você cancelou o que era seu pra cancelar. Tudo foi legítimo. Agradeço por avisar. Ele ficou quieto um momento. Pelo que vale, acho que você tomou a decisão certa. Sair de alguém que te trata assim exige força. Eu queria ter percebido antes. Terminamos a ligação em bons termos. Sem drama, sem ameaças. Só um pai percebendo que a filha tinha criado a própria bagunça. Sábado, 2 dias antes da festa, eu estava no mercado comprando coisas quando esbarrei na Joyce. Ela estava com um carrinho cheio de garrafas de vinho. Pra festa? Ela perguntou, olhando para os meus hambúrgueres e cervejas. Você vem. Eu e Hannah vamos, se ainda estiver tudo bem. A gente achou que você talvez não quisesse ninguém daquele grupo lá. Vocês duas tá tranquilo. Vocês falaram a verdade quando importou. Isso conta. Joyce sorriu. Paige tá surtando, aliás. Ela descobriu por alguém que a gente vai na sua festa. Mandou uma mensagem enorme sobre traição e lealdade. Eu falei que lealdade tem que ser dos 2 lados e bloqueei ela. Como ela tá lidando com o resto? Péssimo. Ela tá pegando turnos extras no trabalho tentando pagar os pais de volta. Owen não entrou em contato desde o dia depois do brunch. Marion ainda defende ela. Mas até isso tá ficando forçado porque o namorado da Marion perguntou por que ela tá apoiando alguém que manipula os outros. Coloquei uma caixa de cerveja no carrinho. Parece consequências. É exatamente isso. Joyce concordou. E honestamente, ver você só seguir em frente e fazer essa festa enquanto ela tá em espiral tem sido revelador. Você poderia estar amargo ou vingativo, mas você só tá vivendo sua vida. Isso é poderoso. Conversamos mais uns minutos, depois cada um foi pro seu lado. Terminei as compras e fui pra casa preparar. Domingo à noite, na véspera da festa, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Paige. Ela estava de jeans e moletom, nada parecida com a versão polida do brunch. Cabelo preso pra trás. Sem maquiagem.
Olhos vermelhos como se tivesse chorado. Abri a porta, mas não convidei para entrar. O que você tá fazendo aqui? Eu precisava te ver, ela disse. Eu sei que você recebeu meu e-mail. Eu sei que você provavelmente acabou comigo, mas eu precisava tentar mais uma vez. Tentar o quê? Pedir desculpa. E explicar. Ver se tem alguma chance da gente conversar sobre consertar isso. Encostei no batente da porta. Você se levantou na frente das suas amigas e falou que não me ama. Você planejou isso por semanas. Você tinha outro cara na manga. Agora você quer consertar porque o cara sumiu e você tá devendo pros seus pais. Isso resume bem. Ela se encolheu. Não é assim. É exatamente assim. Você queria um momento dramático. Você conseguiu um. Mas você esperava que eu desmoronasse para você se sentir validada. Quando eu não desmoronei, seu plano inteiro ruiu. Eu estava confusa, ela disse, a voz falhando. Eu não sabia o que queria. Você sabia exatamente o que queria. Você queria atenção e drama e alguém que corresse atrás de você. Eu não sou essa pessoa. Nunca fui. Lágrimas começaram a cair. Então é isso. Você simplesmente acabou. Você acabou com tudo. Eu lembrei ela. Eu só tô respeitando sua decisão. Ela ficou ali parada um momento, talvez esperando que eu mudasse de ideia. Que convidasse ela para entrar. Que desse a reação emocional que ela vinha pescando desde o primeiro dia. Eu não dei. Espero que você se resolva, eu disse. Mas a gente não vai voltar. Amanhã eu vou fazer uma festa para comemorar que desviei de uma bala. Essa bala era um casamento com alguém que acha que relacionamento é arte performática. Recuei e fechei a porta. Tranquei. Ouvi ela parada ali mais um minuto antes de finalmente ir embora. Meu celular vibrou minutos depois. Mensagem dela. Acho que eu mereço isso. Desculpa por tudo. Não respondi. Só coloquei o celular de lado e voltei a preparar a comida da festa. O apartamento estava bonito. Decoração mínima mais intencional. Uma faixa que dizia desviei de uma bala pendurada na sala. Playlist de música pronta. Geladeira cheia. Amanhã um monte de gente que realmente se importava comigo ia aparecer para comemorar que eu tinha evitado um desastre. Não porque eu estava amargo ou vingativo. Mas porque às vezes o lixo se leva sozinho para fora e isso merece ser reconhecido. Fui dormir aquela noite mais certo do que nunca que tinha tomado a decisão certa. Paige conseguiu o fechamento que veio procurar. Só não o tipo que ela queria. A festa começou às 19 horas. Às 19h30 minha casa estava lotada. Calvin apareceu com o uísque que prometeu. Isaac trouxe a namorada. Hannah e Joyce chegaram juntas com vinho e histórias sobre o último surto da Marion nas redes sociais. O clima estava perfeito. Nada chique. Só gente comendo hambúrguer, tomando cerveja e se divertindo de verdade. Alguns colegas de trabalho que convidei estavam rindo na cozinha. Uns caras da academia debatendo futebol na sala. Todo mundo ficava me parabenizando pelo término mais limpo da história. Lá pelas 20h15 a campainha tocou. Abri. Paige parada ali, arrumada como se fosse pra balada. Maquiagem completa, vestido justo, salto alto. Completamente overdressed pra uma festa casual. O que você tá fazendo aqui? Eu perguntei. Eu preciso falar com você. A voz dela tremia, mas estava decidida. Você não foi convidada. Eu sei. Mas eu precisava te ver. Precisava tentar mais uma vez. As pessoas lá dentro começaram a notar. As conversas ficaram mais baixas. Calvin apareceu atrás de mim, braços cruzados. Por favor, Paige disse. Só me dá 5 minutos. Saí e fechei a porta atrás de mim. Você tem 2. Eu cometi um erro. Um erro enorme. Passei 2 semanas percebendo que você era a melhor coisa da minha vida e eu joguei fora por atenção. Ela tentou pegar minha mão. Eu recuei. Você tá aqui porque o Owen não deu certo e você tá devendo. Não porque você realmente me quer de volta. Não é verdade. É verdade. Você planejou aquele brunch pra me humilhar. Deu errado. Agora você quer desfazer. Mas você não pode desfazer ter mostrado para as pessoas exatamente quem você é. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então é isso. Você nem vai tentar. Não tenho que tentar. Você terminou. Eu segui em frente. Essa festa não é rancor, Paige. É celebração. Eu tô comemorando o fato de que eu não casei com alguém que acha que amor é jogo. Abri a porta. Agora se me dá licença, eu tenho convidados. Ela ficou ali parada, rímel começando a escorrer, me olhando como se eu fosse mudar de ideia. Eu não mudei. Tchau, Paige. Voltei pra dentro e fechei a porta. Calvin me entregou uma cerveja. Tá bem? Tô. Tô bem. A festa continuou. Ninguém perguntou da Paige. Ninguém sentiu pena de mim.
A gente só continuou comemorando. Porque às vezes a melhor coisa que acontece com você é alguém mostrar as verdadeiras cores antes que seja tarde demais. Lá pela meia-noite, quando as pessoas começaram a ir embora, Hannah me puxou pro canto. Isso exigiu coragem. Mandar ela embora na frente de todo mundo. Exigiu honestidade. Eu corrigi. Ela queria uma performance. Eu dei a verdade no lugar. Melhor festa que eu já fiz. E a melhor decisão que eu já tomei foi sair de perto de alguém que valorizava drama mais do que decência. Desviar de uma bala nem começava a cobrir. 3 meses depois, eu estava sentado num bar na beira da praia em Costa Rica. O dinheiro que eu consegui vendendo o anel, mais o que eu tinha guardado para a lua de mel, me comprou 2 semanas de paz de verdade. Sem drama. Sem manipulação. Só vista pro mar e comida boa. Meu celular vibrou. Mensagem do Calvin com um print. Paige tinha postado alguma coisa nas redes sobre aprender lições difíceis e crescer com erros. Os comentários eram mistos. Alguns apoiando, outros cobrando. Apaguei o print sem responder. Ela não era mais meu problema. De volta em casa, o trabalho me promoveu para líder de equipe. A responsabilidade extra veio com salário melhor e respeito de verdade de gente que valoriza a competência mais do que teatro. Isaac e eu almoçávamos juntos 2 vezes por semana. Hannah e Joyce viraram amigas de verdade. Daquelas que aparecem quando você precisa. Eu tinha saído em alguns dates. Nada sério ainda, e tudo bem. Eu não estava com pressa. A diferença agora era que eu sabia exatamente o que eu não ia tolerar. Jogos, testes, humilhação pública disfarçada de honestidade. Quem achasse que relacionamento é arte performática que encontrasse outra pessoa. Uma noite, meu celular acendeu com mensagem de número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez abrir. Aqui é a Paige. Eu sei que você me bloqueia em tudo. Só queria dizer que finalmente entendi o que eu perdi. Espero que você esteja bem. Você merecia coisa melhor do que o jeito que eu te tratei. Fiquei olhando a mensagem um momento. Pensei em responder. Pensei em falar que eu estava ótimo. Que os últimos 3 meses tinham sido melhores do que o ano inteiro que a gente ficou noivo. Em vez disso, digitei uma frase. Você foi honesta naquele brunch sobre não me amar. Eu tô sendo honesto agora. Essa honestidade foi o melhor presente que você já me deu. Se cuida. Depois bloqueei o número. Sem raiva. Sem rancor. Só um final limpo para um capítulo que nunca devia ter sido escrito. Terminei minha bebida, fechei o celular e fiquei olhando o pôr do sol no Pacífico. Em algum lugar lá em casa, Paige provavelmente ainda tentava entender onde deu errado. Mas essa não era mais minha história. A minha estava só começando. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso ajuda demais. Escolhi 2 outros vídeos para você que tenho certeza que você vai curtir.